Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como funciona a rotina do cadete da Academia da Força Aérea. Bom, vamos começar do começo, vamos começar pela manhã. E galera, vocês sabem que esses vídeos eles demandam um tempo bom de pesquisa. Então deixa o like, se inscreve no canal que você vai dar uma força pro canal e vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Bom, vamos falar então do período matutino do cadete da AFA. Como que funciona? Bom, no período da manhã ocorre o que nós chamamos de alvorada, que é o momento em que todos os cadetes não podem mais estar em suas camas, tá? Ele não pode estar deitado ali mexendo no celular até dar um determinado horário, não. O momento da alvorada é 5h50 e nesse horário ele não pode estar dormindo, ele não pode estar deitado em sua cama, ele já tem que estar acordado, disposto e também, na verdade não precisa estar tão disposto assim não, mas pelo menos tem que estar acordado e ele tem que estar fora de sua cama. Depois da alvorada às 5h50 ocorre o café da manhã, que é de 6 às 6h40. Mas tem uma observação bem importante aqui. O primeiro ano da AFA, ele não possui as regalias que o segundo, terceiro e quarto anos possuem. Por exemplo, para ir ao café, para tomar aquele café top que só existe na AFA, o primeiro ano ele deve se deslocar marchando, como vocês podem ver aí na tela. Eles têm que entrar em forma, todos os alunos do primeiro ano devem entrar em forma e devem se deslocar ao rancho indo marchando. Pô, William, mas isso tem muita diferença? Olha, gente, tem sim. Porque para se deslocar marchando, o esquadrão ele precisa tirar as faltas, então demora um certo tempo, certo? E como ele tem que entrar em forma, ele já tem que entrar com o uniforme alinhado, tudo bonitinho, sem nenhum amassado e assim por diante. Então o primeiro ano ele não possui as regalias que os demais anos possuem, por se tratar de ser o primeiro ano, né? Tá se adaptando ali à nova rotina militar, então realmente deve ser mais cobrado, como vocês podem ver ao longo da rotina, e eu vou falar para vocês. Bom, às 6h40 é a entrada em forma, e para que vocês se habituem a esse nome, entrada em forma é isso aqui, basicamente, quando todo o esquadrão ele está em formação. Então, fica parado na posição de descansar, dependendo ali, toma uma posição de sentido para fazer alguma atividade. E às 6h40, como eu disse, há essa entrada em forma dos esquadrões e eles são deslocados para a DE. E já costuma com esse termo, DE, que significa divisão de ensino. E eles se deslocam ao longo do paraboloide. E o que seria esse paraboloide? Como vocês também estão vendo na tela, o paraboloide é tipo um pátio que tem lá na AFA. Então, os esquadrões e as suas respectivas esquadrilhas, que são as turmas, né, as salas de aula, eles se deslocam para terem aula na DE. E as aulas elas começam 7 horas da manhã. Basicamente, de 7 às 11h30 ocorrem as aulas. E tem um espaço, tem um intervalo entre as aulas. As aulas costumam demorar 1h20 aproximadamente. E o intervalo entre as aulas é de 10 minutos. Por exemplo, você começa a aula aí 7 horas, deu 8h20. Você tem um intervalo de 10 minutos, 8h30 começa a outra aula. Da segunda para a terceira aula, ocorre o que eles chamam de intervalão, que é um intervalo maior, um intervalo de 20 minutos, em que você pode descansar aí melhor, né? Você não vai dormir nem nada do tipo, mas você vai conseguir se alimentar, vai conseguir fazer um lanche. E tem um lugar bem macabro na AFA, que é a cantina, que é a lanchonete. E essa lanchonete é onde vendem aí alguns salgados, né? Uma lasanha, vende aí uma coxinha. E é difícil, tá? É difícil porque a lanchonete, ela fica próxima, é como se ela ficasse no centro de todas as salas. Então ela fica próxima de todas as salas, você consegue ir lá com facilidade. Então se você tiver com uma fome ali, quiser lanchar no intervalo, você vai lá, compra um negocinho e volta. Compra um negocinho e volta pra aula. Bom, é algo que parece inofensivo, apenas uma coxinha, apenas uma empada, no outro dia um pastel. Mas quando vai ver, você gastou aí pelo menos metade do seu salário naquela lanchonete. Eu já vi cadetes gastando aí R$1.000 em lanchonete, só para vocês terem noção, tá? Por quê? Porque ao longo do dia ali faz 2 lanches, aí depois na parte da tarde vai de novo, porque essa lanchonete, ela fica aberta de 7 da manhã às 4 da tarde. Então tome cuidado para quando você for aprovado na AFA, você não gaste todo o seu salário na lanchonete. Sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só.
Beleza, William, deu 11h30, acabou o período matutino ali das aulas, e agora, o cadete tá livre? Longe disso, né, meu camarada? Às 11h30, os cadetes começam a se deslocar para o que nós chamamos de parada diária, onde há a passagem do serviço e também o hasteamento da bandeira nacional. Vocês estão vendo aí na tela algumas imagens, alguns vídeos, e a parada diária, ou também chamado de paradão, ele ocorre todos os dias da AFA. Tem algumas exceções. Às vezes está chovendo muito, ou às vezes o esquadrão fez por merecer, às vezes todo o corpo de cadete fez por merecer, tirou notas boas e tudo mais. Então, caso, né, haja alguma bonificação, essa bonificação vai vir em forma de parada diária. Então, não haverá parada diária em determinado dia. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês foi quando o corpo de cadetes agiu de forma excepcional, fez um desfile maravilhoso no Espadim que teve esse ano. Então, como o Espadim desse ano foi lindo, foi maravilhoso, o corpo de cadetes aí deu gás, por assim dizer, então o comandante do corpo de cadetes, ele liberou os cadetes para que não houvesse essa parada diária. Porque a parada diária, ela meio que toma um tempo do almoço, que você fica ali fazendo a parada diária, desfilando e tudo mais. O primeiro ano, ele precisa refazer, na maioria das vezes, ele precisa refazer esse desfile, porque geralmente o desfile do primeiro ano não é tão padrão quanto o desfile dos demais esquadrões, então geralmente o primeiro ano precisa repetir. Então, além de você ter que marchar, ter que esperar o hasteamento da bandeira, esperar a passagem de serviço, depois disso você vai ser liberado para o almoço. Então, em dias que não há parada diária, é até mais proveitoso, é até mais vantajoso, porque você vai conseguir almoçar durante maior tempo e você vai ter um maior tempo de almoço. Porque as aulas, elas começam 1h10 da tarde, independentemente se naquele dia teve ou não paradão. Bom, as aulas começam às 1h10 da tarde. Então, tendo parada diária ou não, você deve retornar às aulas 1h10 da tarde. Bom, no período da tarde não há aquele intervalão de 20 minutos, mas há intervalos de 10 minutos entre uma aula e outra. E as aulas, elas acabam às 4 da tarde. Tá bom, irei depois das 4 da tarde. Agora, finalmente, estou liberado para fazer o que eu quiser lá na AFA. Nananina, não. Você teve aula de manhã, teve aula de tarde e às 4 da tarde já começam aí os preparativos para a educação física, ou que nós também chamamos de SEF, Sessão de Educação Física. Bom, como vocês estão percebendo, lá na AFA é tudo muito organizado, tem horário para tudo. E os alunos, eles não podem fazer o que bem entender, eles não podem simplesmente, acabou a aula, já vai para a Educação Física. Não, eu falei alunos, né? Os cadetes. Então, os cadetes, eles não podem fazer o que bem quiser. Eles precisam entrar em forma antes de qualquer atividade. Então, por exemplo, vai ter educação física, eles precisam entrar em forma por volta das 4h10, 4h20 da tarde e se deslocar para a SEF, para a sessão de educação física. É claro que cada aluno vai para o seu esporte, certo? Quem faz futebol vai para o futebol, quem faz vôlei vai para o vôlei. Inclusive, eu já falei sobre os esportes da Academia da Força Aérea, clica aí no e-card para você saber mais. E a educação física, ela acaba às 18 horas, momento em que é iniciado o jantar. Então, pessoal, o jantar lá na AFA começa às 18 horas. Poxa, William, muito cedo. Eu sei. Mas no decorrer do tempo ali, na rotina, você consegue sim se acostumar a jantar cedo. Como vocês perceberam, o primeiro ano ele não tem certas regalias. Então, o primeiro ano, ele precisa, sim, entrar em forma para se deslocar para o rancho. Por mais que seja muito próximo o local, né? O local do alojamento do primeiro ano e o rancho. Mas eles precisam entrar em forma e se deslocar até o rancho, geralmente de 7º uniforme. Inclusive, aos finais de semana, o cadete que for transitar no quartel, ele também precisa utilizar o 7º uniforme. O cadete do primeiro ano. Já do segundo, do terceiro e quarto anos, eles não precisam utilizar o 7º uniforme. Geralmente, eles utilizam o abrigo da turma ou o abrigo da Força Aérea. Bom, às 19 horas começa o que nós chamamos de pernoite. Nesse pernoite são dadas as instruções do dia, como se fosse um feedback do dia, né? O que aconteceu, se o esquadrão fez alguma coisa de errado, vai ser passado nesse pernoite, geralmente pelo cadete que está de serviço,
ou pelo comandante do corpo de alunos, pelo comandante do esquadrão, enfim, vai vir alguém lá de cima para te dar algumas ordens durante o pernoite. Durante esse pernoite também pode ocorrer algumas palestras, reunião com o pessoal da liderança. Então o pernoite, resumindo para vocês, é uma reunião do esquadrão que tem por finalidade discutir determinados assuntos. Então isso varia muito de dia para dia. Tem dia que o esquadrão fez tudo show de bola, tudo excepcional, e o pernoite é bem rápido, de 7 até as 7h30, 7h40. Mas tem dia que o pernoite dura um pouco mais, principalmente pra galera que é do primeiro ano. Então tem casos que o pernoite começa às 7 horas e vai acabar só 11, né, 11h30, meia-noite, vai depender do comportamento geral do esquadrão. Bom, e uma peculiaridade a respeito da rotina dos cadetes da Força Aérea: tem cadetes intendente, infantaria e aviadores. Esses cadetes aviadores, no 2º e 4º anos da Academia da Força Aérea, eles têm o que nós chamamos de EIA, ou Esquadrão de Instrução Aérea. No 2º ano, eles têm as instruções a respeito do Tangão, ou também chamados de T-25 Universal, que é a primeira aeronave que o cadete vai pilotar lá na Força Aérea. Por que eu coloquei entre aspas? Porque ele pode pilotar também o planador, né? Que é lá no EVV, no Esquadrão de Voo à Vela. Então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o EVV, onde ele pilota esse planador muito bonito, lindo e maravilhoso. E no 4º ano, o cadete aviador, ele pilota o T-27. Olha só, eu tenho aqui, ó, o nosso querido Tucano, que era a aeronave da Esquadrilha da Fumaça. Então, os cadetes aviadores no 2º e 4º anos, eles têm uma rotina um pouco diferenciada, mas é mais ou menos isso aqui que eu mostrei para vocês. Só que, ao invés deles se deslocarem para a divisão de ensino, eles vão se deslocar para o EIA, para o Esquadrão de Instrução Aérea. Então, é só isso que vai mudar a rotina do cadete aviador do 2º e 4º anos para os demais cadetes. Pessoal, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. O link tá na descrição para você que quer fazer parte do nosso curso lindo e maravilhoso e potencializar as suas chances aí de aprovação. Também nos siga nas nossas redes sociais, olha só, @Alcateia do Ensino. Tem coisa mais fácil? Não tem, gente. Um conteúdo muito lindo e muito top que vai te ajudar na sua trajetória. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.